Fique à vontade para começar, Maria. Certinho, obrigada. Olá, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Maria Vitória e eu vim apresentar o meu trabalho de iniciação científica, certo? Ele é intitulado como Mecanismos Moleculares da Partição de Nanopartículas de Ouro em Sistemas Aquosos Bifásicos, uma análise termodinâmica. Né? Como eu já disse, meu nome é Maria Vitória, eu sou ministrante e principal pesquisadora desse projeto. Eu falo da instituição Universidade Federal de Alfenas, que é a Unifal-MG, e eu fui orientada pela doutora Yara Luiza Coelho. Estou sendo orientada porque o projeto ainda está em curso. Né? Estamos caminhando aí para a finalização do primeiro ano dessa iniciação científica. Bom, contextualizando um pouco sobre o trabalho, o que são, né, SABs? É um sistema aquoso bifásico, onde existe a parte de polímero, né, a solução de polímero, enquanto também tem a solução de eletrólito. Um polímero seria, basicamente, uma molécula de uma cadeia muito grande, e o eletrólito, uma solução salina. Onde, a depender da concentração dessas duas fases, elas ficam imissíveis uma na outra, né? Às vezes com agitação mecânica e tudo mais, isso melhore, mas rapidamente essas fases se separam, formando, né, essa bifase, né? Aí a fase de cima, que é a fase superior, fica rica em polímero, enquanto fica pobre em eletrólito. Pobre, digo, em questão de concentração, né? Enquanto a fase inferior é exatamente o contrário, né? Ela é rica em eletrólito e pobre em polímero. Porém, as duas são constituídas majoritariamente por água. O que é muito importante, né? Justamente a fundamentação do SAB ele ter pelo menos 95% de água. Pode ser chegar até 99% da composição de água. E onde que eu posso usar ele? Né? É só nessa partição de nanopartículas? E não. A produção de alimentos mais saudáveis, na extração de contaminantes das águas, na purificação de fármacos e na recuperação de metais, ele é muito eficiente. Por quê? Ele vai muito de acordo com a química verde, né, que nós chamamos, que basicamente seria ali amigo do meio ambiente, porque por ele ser majoritariamente composto por água, ele é o mínimo poluente possível e tem uma boa extração. Mas isso a gente vai conversar um pouquinho mais no próximo slide, porque eu trouxe aqui uma tabela, mais ou menos comparando, né, os aspectos onde um método tradicional, que seria com solventes orgânicos, né, seria mais adequado, e no que o SAB seria mais adequado. SAB ganha de lavagem, né, de lavada, porque enquanto em solventes orgânicos, né, em relação à segurança e toxicidade, eles são solventes tóxicos, inflamáveis, geram muitos riscos à saúde e ao meio ambiente. O SAB, justamente por essa composição majoritária de água, possui uma baixíssima toxicidade, que seria ali em relação ao polímero ou ao sal utilizado, e é biocompatível e muito seguro. Em relação ao impacto ambiental, né, e sustentabilidade, um processo que utiliza um solvente orgânico, como um éter, clorofórmio, é um processo muito poluente, pouco renovável, gera resíduos. Então, uma empresa que utiliza esse tipo de método precisa contratar também uma outra empresa que faça o tratamento desses resíduos, o que geralmente não acontece, o que deixa ainda mais
evidente esse impacto ambiental. Já o SAB, ele, como eu já disse, ele é alinhado à química sustentável, à química verde, gerando um impacto ambiental mínimo, novamente por ser majoritariamente composto por água. O custo de um método tradicional é muito alto, devido tanto aos solventes orgânicos, que podem ficar em falta no mercado, e também ao custo de ter ali uma empresa onde ele precisa ser bem destinado, né? Precisa ser feito o descarte correto. Já o SAB é muito tranquilo, onde os componentes são muito baratos e recicláveis. Certo? Já a eficiência, os dois têm uma ótima eficiência, onde o método tradicional, ele depende, ele dá uma boa seletividade, mas depende dos solventes, né, e de um pH bem ajustado. Já o SAB, ele também tem uma boa seletividade, mas ele depende ali mais da concentração das fases. Vamos ver como isso mais para frente, né? Como isso impacta. E as interações intermoleculares do que você quer particionar, o que você quer extrair, retirar de determinado meio e a composição do seu SAB, né? Já que nós vamos ver também mais para frente na metodologia como que ele é feito. Falando um pouquinho sobre os fundamentos teóricos, né? Aqui, o SAB, como eu já disse, tem uma fase rica em polímero e outra rica em sal, né, em eletrólito. E como que se dá essa partição, né, das fases? Se dá pelo coeficiente de partição, determinado, né, intitulado por K, que seria basicamente a concentração da fase inferior sobre a concentração da fase superior, né? Dependendo ali mais da concentração da fase superior, né, que seria de polímero, do que necessariamente da fase inferior. Porque, nesse caso, quanto maior a fase superior, né, quanto maior a sua concentração, menor vai se dar o coeficiente de partição. Porém, quando a gente acresce nessa concentração de polímero, também acresce a concentração da fase inferior em relação ao polímero também, né? Porque existe um limite de emisibilidade e tudo mais. Se um líquido A, por exemplo, contiver uma certa quantidade de soluto S e for colocado em contato com uma segunda fase B imissível em A, ocorrerá a partição desse soluto entre as fases, né? Que é justamente isso que a gente quer, particionar. E as interações intermoleculares e afinidade do soluto com cada fase vai levar ele a migrar para aquela fase em que ele é energeticamente mais estável. E tudo, né, sempre volta ali a energia livre de Gibbs, que vai determinar o quão energeticamente estável e favorável é aquela partição. Por exemplo, se tivermos que particionar alguma coisa que seja mais seletivo aos polímeros, né, vai tender a subir, principalmente com uma maior concentração da fase superior. Falando um pouco agora sobre as nanopartículas não só as de ouro, né, como as de prata, cobre, mas primeiro aqui falando sobre nanomateriais no geral, o que seriam, né, nanomateriais? É uma escala menor, né, de onde eles ficam ali entre, em relação ao tamanho, entre átomos e moléculas e os vírus, sendo até menor que vírus. Então, é algo não visível a olho nu, mas por ter propriedades coloridas, né, a gente consegue ver que elas estão ali e por alguns
algumas caracterizações, a gente consegue ver o tamanho, mais ou menos mais o tamanho mesmo e o quanto essa nucleação foi efetiva. Né? Vou falar um pouquinho mais de nucleação quando eu estiver falando sobre a síntese. Mas aqui das nanopartículas de ouro, prata e cobre, elas são bem usadas como sensores, na catálise e até decoração. Né? Como pode ver, essa imagem que eu trouxe é mais uma taça, onde quando a luz ela é incidida de frente ou por trás, muda ali, né, a cor que a gente consegue enxergar por sua alta estabilidade e condutividade. Isso ocorre, né? O tamanho influencia muito também em qual cor essa nanopartícula vai emitir para nós, no espectro visível, né? Mas qual que é o objetivo central do trabalho? É desenvolver uma metodologia eficiente para separar seletivamente nanopartículas de ouro. Mas existe um caminho até chegar nesse objetivo, ao qual eu venho trabalhando durante esse ano, e que ainda não chegamos ao objetivo final, mas estamos trabalhando ativamente para isso. Mas teve muito aprendizado até aqui, e dentre eles, né, na metodologia, existem 4 etapas principais nesse processo todo, né, que seria a preparação dos sistemas aquosos bifásicos, né, de primeira instância. Segundamente, a validação desses sistemas com corantes sintéticos e naturais, que a gente conseguiu ver bem a partição deles e como acontece as interações intermoleculares, em como isso afeta de fato. 3 seria a síntese das nanopartículas, tanto as de prata quanto as de ouro. E, né, 4, a partição desses e análise do comportamento dessas nanopartículas dentro do sábio. Basicamente aqui, né, essa imagem é um sistema real que eu realizei. Aqui acho que dá para ver bem, talvez, a interface desse sistema. Como eu falei, como ele é majoritariamente água, ele fica todo transparente ali, mas é bem evidente a interface né, da parte rica em polímero e a parte rica em eletrólito. Falando aqui da metodologia experimental, a primeira parte, né, é o SAB, né, a gente fazer esse SAB, onde a gente faz uma solução aquosa, rica em polímero, pesa, tudo bonitinho. Existe uma tabela onde eu consigo saber quanto de SAB eu preciso fazer, então ele vai me dar justamente as proporções que eu preciso ter, tanto de polímero quanto de sal, em determinada temperatura, né, que influencia bastante o equilíbrio. Aí, nisso, depois que é feito cada solução, é particionado, no caso, em tubos um pouco maiores, mais ou menos ali 40 ml de SAB, ou seja, 20 ml de um e 20 da outra solução, e é colocado cada um desses tubos em equilíbrio, né? Esses tubos são esses aqui, ao qual eu mostrei no slide anterior. Ele fica num banho ultra termostático, na temperatura que você desejar que for feito o seu SAB, né? O meu foi a 25 graus Celsius. Aí, aqui na parte de validação com os corantes, foi feito com alguns corantes. 2 deles eu trouxe aqui a safranina, que gera essa coloração bem rosa. Aqui a imagem, quando ela é agitada, né? Parece que fica miscível, mas dá para ver que a solução está bem turva. E pouco tempo depois, até mesmo fora do banho, para vocês verem, aqui
ele se separa completamente e dá para ver que esse corante, né, a safranina, ela tem muita preferência por ficar na parte rica em polímeros, né? Já aqui eu trouxe o azul de metileno, onde, sim, uma baixa concentração, ele se comporta muito parecido com a safranina, mas em uma concentração maior, ele tende a formar dímeros. E a concentração de corante fica muito maior do que a fase rica em polímero consegue comportar. Então, a pequena concentração de polímero que tem na fase inferior acaba retendo um pouco de corante, como dá para ver, né? Aqui uma parte mais clara, mas bem evidente azul, né? E nessa parte ocorre a partição, onde a gente vai pegar uma parte da fase superior e uma parte da fase inferior e vai adicionar aqui o corante e vai ver essa partição mostrada nas imagens. Aqui, falando um pouco sobre a síntese, né, das nanopartículas, a síntese feita até agora foi só de nanopartículas de prata, onde o processo é a limpeza das vidrarias com água régia. A nucleação ela é muito específica, então não pode ter nenhum tipo de contaminante. Água régia, né, seria uma mistura ali de ácidos, ao qual a gente consegue limpar muito bem as vidrarias. E essa é a ideia, deixar tudo bem limpinho e bem esterilizado. Aí fazer, né, o preparo das soluções tanto de nitrato de prata quanto de citrato, onde o nitrato de prata ele vai ser o precursor, é o que vai nuclear, né, as nanopartículas, elas vão se compactando ao decorrer do processo, e o citrato vai funcionar como redutor. Ele vai encapar, vamos dizer assim, as nanopartículas, estabilizando elas quando chegar no tamanho desejado, a depender do que você quiser, né? Eu fiz mais ou menos para nanopartículas de 15 nanômetros. Mas, né, água meliquê, né, seria uma água, né, o mais pura possível, né? Como a gente não quer nenhum interferente, isso é muito importante. Essa síntese é feito um aquecimento de mais ou menos 95 graus, e aí depois, né, injetado tanto o precursor quanto o redutor, e numa agitação frenética e constante para haver essa nucleação muito bem desenvolvida. Aqui trouxe uma imagem de uma das sínteses de nanopartículas de prata que foi realizada. Ela fica nessa cor meio âmbar, né, meio amarelada, e pela cor a gente consegue ver que houve, né, a nucleação certinha, mas como que a gente vai saber qual o tamanho, se ela está estável ou não, fazendo a caracterização. Trouxe aqui uma das caracterizações realizadas, que foi o UV-Vis. Esse aqui é o espectro do UV-Vis, onde dá para ver que o pico, né, dessas nanopartículas, de absorvância dessas nanopartículas, é ali por volta de 430. E foi feito 3 ensaios foi feito em triplicata essa avaliação no UV-Vis e em 3 dias diferentes também. O que deu aqui uma boa estabilidade dessas nanopartículas, como deu para ver, né? As curvas estão bem juntinhas. O pico está no mesmo ponto, o que é muito importante. Vindo aqui um pouco para os resultados, né, e discussão, o que ocorre? A gente descobriu que quanto maior a linha de amarração, que seria esse gráfico aqui, essas linhas ao qual eu estou assinalando são chamadas de linhas de amarração. E esse gráfico consegue nos dar justamente
a correlação entre a quantidade, né, a concentração do soluto e do SAB e o quanto isso vai ser particionado. Né? Na verdade, quanto maior a linha de amarração, maior vai ser a concentração nas fases e, consequentemente, maior o coeficiente de partição. Como eu falei, por exemplo, nos corantes, onde lá na safranina existiu uma preferência sobre a fase de polímero, quanto maior a concentração da fase de polímero, mais eficiente vai ser essa extração. Certo? Aqui, a gente pode concluir também nesse estudo, até agora, no caso, que as nanopartículas de prata possuem um processo, um método, né, viável, barato e também rápido de ser feito, né? A síntese é muito rápida, as caracterizações são bem rápidas também. É um método viável e bem reprodutível. Já as nanopartículas de ouro, com uma base de dados que a gente trabalhou com vários artigos pesquisados, deu para ver que ela tem um comportamento semelhante e isso vai ser testado afinca, né, nos próximos passos do trabalho. E tem apenas algumas diferenças de afinidade por ser um outro tipo de metal, né, mesmo. Cada um tem ali, são parecidos em sua forma de usar, mas tem as suas determinadas características. Aqui, falando de perspectivas futuras do trabalho, né, seria conseguir aplicar ao objetivo central do trabalho, que são as nanopartículas de ouro, e testar essa aplicação nas análises termodinâmicas, como no ΔG, né, ver qual é a estabilidade disso, qual é a funcionalidade, ΔH, ΔS e o próprio coeficiente de partição nas nanopartículas de ouro. Numa próxima iniciação científica, gostaria muito de expandir esse trabalho com o estudo de pontos quânticos e ver como eu consigo particionar eles também, sabe? Eu acho que seria um trabalho interessante. Eu venho pesquisando para esse trabalho que eu vos apresento há vários meses, e os pontos quânticos é uma parte que parece um futuro bem promissor para a ciência. Mas as aplicações dessas partições, né? Porque, beleza, eu faço a síntese, eu particiono elas, purifico, mas para que essas nanopartículas, né? Dentro do nosso grupo de pesquisa, no laboratório de colóides, que faz parte do Instituto de Química da Unifal, tem vários projetos ao qual todos são comutantes, né? Todos se ajudam, e as nanopartículas que eu venho particionando estão sendo empregadas em projetos, principalmente com aplicações farmacológicas, dentro de outros projetos do grupo de pesquisa. Aqui estão minhas referências. E os meus sinceros agradecimentos, né, à Unifal, ao Instituto de Química, mais especificamente da Uniformg, à UFV, que me forneceu vários artigos, à FAPEMIG, que é o projeto de bolsa ao qual eu sou custeada, ao Congresso, primeiro congresso, né, de biotecnologia e sustentabilidade, que eu estou participando também, meu primeiro congresso, e claramente a minha orientadora, a doutora e professora Yara Coelho. Muito obrigada pela atenção. Perguntas? Alguém levantou a mão? Se quiser falar, abre o microfone e fazer a pergunta.
Bom, acho que é isso. Se não houver nenhuma pergunta, eu encerro por aqui. Cadê Fernanda? Não. Tudo certo? Robert, alguma pergunta? Bom, se não há nenhuma pergunta, agradeço a presença de todos e é isso. Parabéns, Maria, pela apresentação, viu? Muito obrigada, Robert. Espero que tenha E, dado para entender tudo certinho, né? Eu sei que não é um tema muito trivial, mas eu tentei ser o mais didática possível. viu? A gente agradece a sua contribuição no nosso evento e até mais. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau.